Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 24/11. Antes de ir aqui para o gráfico, lembrando que próximo final de semana aí curso em Americana, dia 2 e 3 de dezembro, e em Franca, dia 9 e 10 do 12, curso Aprenda a Investir na Bolsa usando Análise Técnica, onde eu mostrarei tudo que eu utilizo aí diariamente em relação à busca de oportunidades no mercado de ações e também futuros. Na sequência, então, vamos voltar aqui para o gráfico. Ibov na semana apresentando aqui uma alta de 0,97%, ainda alguns ativos saindo do leilão de fechamento. Mais uma semana que trouxe aqui uma primeira sinalização de fundo no gráfico semanal. Uma semana um pouco mais atípica, porque segunda-feira foi feriado em São Paulo, a bolsa estava fechada, e quinta-feira foi feriado Thanksgiving nos Estados Unidos. Isso representou uma queda de giro financeiro por aqui, e hoje é uma certa extensão do Thanksgiving lá, é um feriado extremamente relevante lá para os americanos, e a bolsa lá funciona aí por meio período no pregão de hoje, consequentemente afetando a questão do giro financeiro por aqui. A gente pode perceber que em relação ao giro financeiro, volume aqui, a gente teve um volume abaixo da média nesses dois últimos pregões, ou seja, um pregão menos representativo. Mas vamos então aqui falar do gráfico diário, pregão de hoje vindo para um fechamento mais na mínima, 0,5% de queda. E para mim isso aqui é interessante o que está acontecendo, ou seja, uma correção desses três candles fortes de alta, ou seja, tivemos muita força aqui subindo, vindo para cima desse nível, agora voltando para baixo desse patamar. Tem três candles aqui de correção em relação a esses três candles de subida. Se a gente tiver algo mais para baixo, não veria problema. Se tiver mais alguma, na próxima semana tiver mais alguma coisa aqui para baixo, alguma movimentação para baixo, gerar fundo ascendente, ainda seria algo interessante em termos de gerar operação de compra de swing trade de alguns ativos. A outra, mesmo se o Bovespa resolver já romper essa máxima aqui, aumenta a chance de poder proporcionar um pivô de alta no decorrer da próxima semana, que retomaria a tendência de alta de curto prazo. Então o pivô de alta seria no rompimento dos 75.073, um pivô de alta no gráfico diário. A resistência mais próxima acima desse 75.073 fica aqui na casa dos 75.400, e depois disso a gente já poderia falar um pouco mais ali na faixa de 76 mil pontos, e mais acima disso uma região bem testada aqui por volta ali dos 76.800. Na sequência, então, vamos aqui para os futuros. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube. Para que você possa fazer isso, tem que ser diretamente assistindo aí pelo YouTube. Aproveite também para se inscrever aqui no canal e receber as notificações de cada nova videoanálise aí no seu celular. Na sequência, futuros mini índice aqui no pregão de hoje chegou a superar a máxima do pregão anterior. Já tinha comentado em relação que seria mais interessante ter algo para baixo. Olhando para o gráfico 60 minutos, o pregão que abriu aqui ficou extremamente travado boa parte dele, e agora um pouco mais para o final que resolveu andar um pouco mais para baixo, mas enfim, um pregão menor, ou seja, um tamanho, a volatilidade menor em relação aos pregões anteriores. De qualquer forma, temos aqui ainda uma manutenção um pouco mais na questão de topos ali descendentes, pelo menos os topos mais representativos descendente, e esse fundo aqui seria um fundo mais relevante, essa região aqui de suporte para o próximo pregão na faixa ali de 74,075 até os 73.800. Então, região de suporte aqui nesse nível, e o próximo nível seria esse gap aqui para o mini índice. Vindo aqui embaixo e proporcionando, ou seja, o pregão abrindo aqui para baixo e proporcionando fundo ascendente, fundo aqui não é ascendente, seria fundo descendente, mas gerando fundo no G60, é o que mais me chamaria atenção para se buscar a operação na ponta compradora, ou mesmo um cenário que apoiaria mais a operação na ponta compradora através de um gráfico de menor periodicidade, só apenas complementando, ou mesmo uma sinalização forte para cima já no início do pregão, também fundo ascendente no gráfico de menor periodicidade para cima aqui, preferencialmente de 74.500, chamaria atenção para se buscar um pouco mais operação na ponta compradora. Por outro lado, se abre subindo de maneira fraca, bate aqui justamente se aproxima desse nível de 74.500 e gera sinalização para baixo, chamaria mais atenção para se trabalhar ainda mais na ponta vendedora a favor de um movimento aqui de baixo, que pode vir justamente a testar os valores que eu já citei, inclusive fechamento aqui desse gap de alta de 73.800. Mini dólar pregão de hoje, um candle ali um pouco mais para subida, 0,31%, candle de alta.
com a possibilidade de proporcionar um movimento de recuperação. Esse movimento de recuperação tem aqui o primeiro desafio na casa aqui dos 3.244. Acima disso, o próximo desafio ficaria na faixa dos 3.258, 3.259, seria a próxima região de desafio olhando para o gráfico diário. Pelo G60, olhando um pouco mais para o próximo pregão, deixou aqui, veio um movimento bem fraco. Quando eu falo fraco para baixo, aqui a gente vê, claro, ali um movimento de baixo, mas quando eu falo fraco é em termos de pontos, ou seja, perdendo aqui essa mínima da primeira hora de pregão até o ponto aqui do gap, seria na faixa ali de uns 8 pontos, ou seja, são várias horas aqui para cair apenas 8 pontos, ou seja, volatilidade mais baixa no pregão de hoje, mas está terminando o dia com uma recuperação, ou seja, uma formação de fundo acima desse nível anterior, um cenário que apoia, ou seja, abrindo o próximo pregão, superando aqui essa máxima, apoia mais, a máxima do pregão de hoje apoia mais a operação na ponta compradora. Ganhou, se parar aqui nessa resistência e gerar sinalização mais forte para baixo no gráfico 60 minutos, volta a trazer a possibilidade de trabalhar na ponta vendedora através de um gráfico de menor periodicidade, topo descendente, a favor de um novo movimento de baixa no gráfico 60 minutos. Mas enquanto não houver alguma sinalização um pouco mais relevante para baixo, fica mais apoiando a operação na ponta compradora. Seguindo, temos aqui para falar das ações agora, PetroR4, Petro no pregão de hoje, apresentando aqui uma queda, apresentou uma queda de 0,56%, na semana alta de 0,5%. Então a semana que vem vai ser uma semana importante para a Petro no sentido de tivemos aqui a formação de topo no gráfico semanal e depois disso um candle de indefinição, que traz até a possibilidade de se ter mais uma movimentação para baixo. Só que o que eu vejo de forma negativa nessa movimentação para baixo é porque o gráfico mensal está dentro ainda de um movimento de subida, não perdendo nenhuma mínima ascendente no gráfico mensal. Esse movimento de subida aqui está no quinto candle desse movimento de subida. Se a gente comparar em relação a esse tempo aqui, ainda teria mais tempo para poder vir um pouco mais para cima. Então, ou seja, esse gráfico aqui não apoia muito uma movimentação muito forte para baixo pelo gráfico semanal. E aqui no gráfico diário a gente entra num momento importante que o ativo, se a gente olhar esse movimento inteiro para baixo, são 6 pregões, basicamente são 6 pregões e a gente teve 6 pregões aqui de correção, ou seja, está batendo a questão do tempo e com isso a gente pode ter uma nova movimentação para baixo, a perda da mínima do pregão de hoje traria uma chance de se ter uma movimentação um pouco maior para baixo aqui na Petro. Mas como eu já disse, aqui eu não vejo uma relevância tão grande assim para baixo num primeiro momento, ou seja, teria que trabalhar numa possível venda aqui de swing trade, teria que se trabalhar com um stop um pouco mais curto, buscar um stop um pouco mais curto, ou acima aqui da 16,31, ou mesmo uma condução pelo gráfico de 60 minutos em cima da Petro. Até porque esse movimento inteiro, principalmente essa forte queda, só foi um candle. O ativo não conseguiu ainda perder a mínima desse candle, lógico, está tudo dentro dele, mas ele não deu sequência a esse forte candle de baixo ainda. Logo, se a Petro na próxima semana perde essa mínima e não deslancha para baixo, vai ficar com a possibilidade de se trabalhar mais na ponta compradora de fundo ascendente, ou seja, na expectativa que proporcione um fundo ascendente no gráfico semanal, visto que justamente esse movimento aqui que eu já mencionei que não tem uma perspectiva tão grande para baixo, porque a tendência do semanal ainda é de alta. Tendência que eu digo dos topos e fundos. Vale 3. Vale 3, semana forte para Vale, alta de 8,72%. O ativo teve vários pregões aqui para cima, deixando aqui um gap bem claro aqui aberto. Ou seja, a região mais importante em termos de uma correção na Vale fica aqui nesse nível de topo anterior, na região aqui dos 34 até os 34,05. Movimentação de correção na Vale 5 no gráfico diário. Nas próximas semanas, a partir da próxima semana, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora, o cenário fica mais favorável para isso. A resistência imediata para o ativo está em cima aqui dela, já começando aqui nesse nível de topo anterior, seja ali na faixa dos R$ 36,00 número redondo, até os R$ 36,69. Tem aqui também esse topo anterior, R$ 36,26, que foi um topo que foi respeitado aqui num primeiro teste. Então, R$ 36,00, R$ 36,26, depois R$ 36,69 são os níveis de resistência para a Vale 5, Vale 3, desculpe. BBDC4 fazendo aqui uma correção de 3 candles em relação a esse movimento de subida, de 3 pregões também forte para cima, que superou essa região. Volta aqui para baixo, possibilidade de se trabalhar na ponta compradora no decorrer da próxima semana, dependendo da formação de fundo ascendente no decorrer da próxima semana. Algo que está semelhante a esse ativo, logicamente, de bancos ainda, a iTube 4, só que com um candle maior, ou seja, se já começasse a fazer fundo a partir do próximo pregão,
BBDC4 teria um candle um pouco menor em relação à volatilidade, em relação à questão da diferença ali para o topo anterior, a relação risco-ganho para o topo anterior a BBDC4. Então seria um pouco mais interessante no meu modo de ver, mas o mais interessante mesmo é que se tem pelo menos mais um candle, se afastar um pouco mais dessa região de topo anterior para abrir espaço aqui em termos de movimentação para cima, trazer uma melhor relação risco-ganho. É STC3, ativo que, assim como eu comentei na última videoanálise, a CROT3, ativo para se avaliar ali a possibilidade de compra no decorrer da próxima semana, ativo que rompeu aqui uma região relativamente importante, estabeleceu um movimento de subida no gráfico semanal. Me chamaria um pouco mais a atenção se ela fizesse algo nesse sentido aqui que eu estou desenhando na próxima semana. Caso ela já faça o rompimento aqui, seria uma das alternativas ainda de buscar a entrada, mas eu olharia com essa possibilidade de entrada, trabalhando um pouco mais com um stop ali pelo G60, ou seja, se rompe essa região e não ganha muita força para cima, trabalharia com um stop um pouco mais curto na operação. A Multi3 também é algo para se avaliar no decorrer da próxima semana, fez um movimento para baixo, depois volta aqui para cima, rompe aqui essa região, vem para cima desse topo anterior, só que observe que não consegue ficar, desse fundo anterior, desculpe, não consegue ficar muito acima dessa região. E dentro do que ela, dependendo do que ela fizer no decorrer da próxima semana, também me chamaria mais atenção se fizesse algo nesse sentido para depois proporcionar sinalização de fundo ascendente, para buscar compra de swing trade. Rapid 4 também algo parecido, faz aqui um movimento para baixo, tendência de baixa, vem aqui, gera todo esse movimento para baixo, vai lá em cima, praticamente testando essa região aqui de resistência do topo anterior e agora proporcionando a correção desse movimento de subida. Esse movimento se estendendo mais até no tempo, melhor ainda, que a gente pode ver até uma formação algo semelhante a de um ombro, cabeça, ombro invertido, só que aqui ainda está na formação desse segundo ombro aqui. Então teria ainda, para confirmar a figura, teria que fazer algo nesse sentido que eu estou desenhando aqui, romper essa região aqui desses dois topos anteriores, que é a chamada linha de pescoço, para confirmar esse padrão e poder traçar aí algum tipo de projeção dessa altura dessa cabeça aqui para cima, que provavelmente vai bater mais para essa região de topo mais alto aqui, de uma tendência anterior de alta desse ativo lá na faixa de R$8. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda-feira.